Olá, família linda e amada, aceitem a mais gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua irmã e amiga Marli Rejane. Sejam todos bem-vindos ao canal. Aleluias, que Deus abençoe a cada um. É um prazer, é uma alegria muito grande ter vocês aqui comigo para junto fazermos a nossa leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. Amém? E a leitura de hoje será no livro de Gênesis, capítulo 18 e 19, e Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 18. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos orar ao Senhor, para o Senhor nos dar sabedoria e entendimento da sua palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus amado, aqui nos encontramos na tua presença, santa e gloriosa. Jesus querido, eu venho, Senhor, te pedir que o Senhor abençoe essa leitura, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria da tua palavra, para que possamos, Senhor, viver conforme a tua vontade. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 18. Dois anjos e o Senhor aparecem a Abraão. E o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à porta da tenda, no forte calor do dia. Quando levantou os olhos, ele viu, e eis 3 homens em pé diante dele. Vendo-os, ele correu a seu encontro, junto à porta da tenda, e se prostrou em terra diante deles. E ele disse: Meu Senhor, se te agrada, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-me um pouco de água e lavai vossos pés e repousai debaixo da árvore. E eu trarei um pedaço de pão, fortalecei vossos corações. Depois seguireis adiante, porque por isso viestes até vosso servo. E eles disseram: Faze tal qual disseste. E Abraão correu à tenda de Sara e disse: Toma rapidamente 3 medidas da melhor farinha, bate e faze bolos. E Abraão também correu ao gado, pegou um bezerro tenro e bom, e o deu ao criado, que rapidamente o preparou. E ele pegou coalhada fresca e leite, e o bezerro que mandara preparar, e colocou tudo diante deles. Ficou em pé junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: Eis que ela está na tenda. E um deles disse: Eu certamente voltarei a ti, no mesmo tempo de 1 ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram idosos, de avançada idade. E Sara havia cessado o costume das mulheres. E Sara riu consigo mesma, dizendo: Teria eu ainda prazer quando já envelhecida, sendo também meu senhor já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que, pois, Sara ri, dizendo:
É certo que eu, tendo envelhecido, darei à luz um filho? Porventura, haverá alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado, no ano que vem, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Mas Sara negou, dizendo: eu não ri, porque ela estava com medo. Mas ele disse: não, tu riste. Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqueles homens se levantaram dali, se dirigiram a Sodoma, e Abraão ia com eles para os despedir. E o Senhor disse: ocultarei a Abraão o que eu farei. Abraão certamente se tornará um grande e poderoso povo, e todos os povos da terra serão benditos por meio dele, porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que eles observem o caminho do Senhor, praticando retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que disse a respeito dele. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande e seu pecado é muito grave. Assim eu descerei e verei se em tudo que tem praticado ou não, segundo seu clamor, que tem chegado a mim, eu o saberei. Abraão intercede a Deus pelos homens. E os homens se voltaram dali e foram a Sodoma. E Abraão ainda permaneceu em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: porventura destruirás também o justo juntamente com os ímpios? Talvez existam 50 justos na cidade. Tu destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estás lá? Longe de ti agir dessa maneira, que o justo seja morto com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Longe de ti que o juiz de toda a terra haja injustamente. E o Senhor disse: se eu achar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, eu pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão respondeu, dizendo: eis que eu me atrevi a falar a meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Talvez faltem 5 aos 50 justos. Tu destruirás toda a cidade por causa dos 5? E ele disse: eu não destruirei se eu encontrar 45 lá. E ele falou mais. Ele disse: talvez se encontrem 40 lá. E ele disse: eu não farei isso por causa dos 40. E ele disse: não se encolerize, meu senhor, se eu falar mais. Talvez se encontre 30 lá. E ele disse: eu não farei se encontrar 30 lá. E ele disse: eis que me encorajei a falar a meu senhor. Talvez se encontrem 20. E ele respondeu-lhe: eu não destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se encolerize, meu senhor, porque só falarei ainda uma vez. Talvez se encontrem 10 lá. E ele disse: eu não destruirei por causa dos 10. E o Senhor se retirou quando acabou de falar a Abraão. E Abraão voltou para seu lugar. Capítulo 19. Ló recebe 2 anjos em sua casa.
E os 2 anjos chegaram a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E quando Ló os viu, ele se dirigiu ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eu vos peço, senhores, entrai em casa de vosso servo, passai a noite nela, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes passaremos a noite na rua. E ele insistiu muito com eles. E eles voltaram e entraram em sua casa. E ele fez uma festa para eles. Assou-lhes pães ázimos e eles comeram. Antes de eles se deitarem, os homens da cidade cercaram a casa, desde os jovens até os velhos, todo o povo de todos os lados. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os varões que vieram esta noite em tua casa? Faze-os sair para que nós os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à soleira da porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Ó meus irmãos, não procedais perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu as trarei para vós, e fazei com elas o que desejais. Somente nada façais a estes varões, porque vieram debaixo da sombra de meu teto. Mas eles disseram: Vem para fora. E eles disseram mais: Tu vieste para cá como estrangeiro e queres julgar? Agora nós te faremos mais mal do que a eles. E arremessaram-se contra Ló e vieram para arrombar a porta. Então aqueles homens estenderam suas mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E eles feriram de cegueira os homens que estavam na soleira da casa, dos menores até os maiores, de maneira que se cansaram de procurar a porta. E os varões disseram a Ló: Quem tens aqui contigo? Genro ou filhos ou tuas filhas? Ou tudo o mais que tens na cidade? Tira para fora deste lugar, porque nós exterminaremos este lugar, porque seu clamor se tornou grande diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. E Ló saiu e falou a seus genros, que iam se casar com suas filhas, e disse: Levantai vós, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá a cidade. Mas seus genros o olharam como zombador. Quando amanheceu, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçais no castigo da cidade. Mas ele se demorava, pelo que os varões pegaram sua mão e a mão de sua mulher e as mãos de suas filhas, e pela compaixão do Senhor por ele, eles o fizeram sair para fora da cidade. E quando os tinham tirado para fora, eles lhe disseram: Salva-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda esta planície. Escapa para o monte, para que não pereças. E Ló lhes disse: Ó não, meu senhor, eis que agora vosso servo vos agradou, e que é grande a misericórdia que me mostrastes,
conservando-me a vida, mas eu não posso escapar para um monte, porque receio que esta desgraça me apanhe e eu morra. Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá? Porventura não é pequena? E viverá minha alma? E ele lhe disse: eu te atenderei também a respeito disso, e não derribarei a cidade de que acaba de falar. Escapa-te rapidamente lá, porque não poderei fazer nada enquanto não chegares ali. A cidade se chamou Zoar, por isso. Sodoma e Gomorra são destruídas. O sol se levantava sobre a terra quando Ló chegou a Zoar, e o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e ele destruiu aquela cidade e toda a planície e todos os moradores das cidades, tudo o que brotava na terra. E a mulher de Ló olhou para trás dele e se tornou numa estátua de sal. E Abraão se levantou de manhã e foi ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou em direção de Sodoma e Gomorra, toda a terra da planície, e viu que subia da terra fumaça como a de um forno. E quando Deus estava destruindo as cidades da planície, se lembrou de Abraão e fez sair Ló do meio da destruição, quando destruía aquelas cidades em que Ló tinha morado. Como se originaram os Moabitas e os Amonitas. E Ló saiu de Zoar e morou no monte, e suas duas filhas com ele, porque ele temia morar em Zoar, e morou numa caverna, ele e suas duas filhas. E a mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho, e na terra não há varão que venha nos possuir, como é o costume de toda a terra. Assim, embriaguemos nosso pai com vinho e nos deitemos com ele, para conservarmos a descendência de nosso pai. E elas embriagaram seu pai com vinho naquela noite. E veio a mais velha e se deitou com seu pai, e ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: eis que ontem me deitei com meu pai, nós o embriagaremos com vinho também esta noite, e vindo tu, deita-te com ele, para conservarmos a descendência de nosso pai. E elas embriagaram seu pai com vinho também naquela noite. E a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. E agora, no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 18. Da prática da justiça. Guardai-vos de praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo
que já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em segredo. Então teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos como homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E quando orares, não uses de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe das coisas que necessitais antes de lhe pedirdes. A oração modelo. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não mostrares aos homens que jejuas, mas o teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amados, a leitura é até aqui por hoje. Nos vemos amanhã com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia em um ano. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite de descanso e um beijão no seu coração.